Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero convidá-los à leitura dos primeiros versículos de Romanos capítulo 8. Eu não vou fugir à regra que nós já temos obedecido de pregar em cada porção ou em cada parágrafo. Entretanto, eu reconheço que seria mais fácil e é bem mais comum falar até o verso de número 17, dos 17 primeiros versículos de Romanos 8, mas se você reparar, a depender da versão que você tem nas mãos aí, a Bíblia que você tem, por exemplo, a minha versão eletrônica não faz essa divisão, não nos ajuda muito. Mas você tem as divisões em parágrafos, provavelmente como Paulo escreveu, ou alguma coisa mais próxima das indicações que nós temos de como Paulo escreveu essa carta. E você vai reparar que o parágrafo que começa o capítulo 8 é enorme, mas ele não vai até o 17. Ele vai até o verso 11. Haverão parágrafos bem pequenininhos, mas hoje nós estamos diante de um razoavelmente grande. Então eu vou convidá-los à leitura dos versos de número 1 até o verso número 1 até o verso número 11 do capítulo 8 de Romanos. Acompanhem na sua Bíblia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Lindíssimo esse texto, mas ele é uma aula de pneumatologia, conhece? Pois é uma aula sobre como o Espírito Santo age na nossa salvação. Mas eu antes quero lembrá-los aqui do que nós vamos ouvir, porque muito mais do que só estudar as verdades do texto, a ideia é que vocês saiam daqui estimulados, encorajados, mas também protegidos e ensinados a viver a vida cristã de vocês. Uma parte boa de você ser filho de Deus é que Deus nunca pede de você nada que Ele mesmo não te dê condições de fazer. E às vezes a gente acha a ordem impossível, sim, senhor. Você não gosta de tudo que ouve da parte de Deus? Quer dizer, vocês estão olhando para mim com essa cara impassível, mas eu estava esperando agora um amém, porque está com cara de que vocês aceitam. Não é verdade. Tem ordem, tem coisa que Deus pede para a gente que sou estranho, sou impossível, sou contra-intuitivo, não é muito animador. Imagine que você está no deserto.
caminhando por dias. E caminhando rápido, porque se você parar e ficar para trás, tem um exército vindo atrás de você, o exército de Faraó. E eles não estão vindo devagar. Eles vêm com carruagens, cavalos, espadas, escudos. Eles querem você de volta. Mas é claro que se você é escravo que saiu por conta daquele entreveiro com as pragas, né? Vai receber umas chicotadas extras, mas depois volta tudo ao normal. Pelo menos a cebola e melões te esperando lá. E aí, quando o povo está fugindo nessa fuga alucinante a 5, 4 quilômetros por hora, eles chegam numa encruzilhada? Não, algo muito pior. Eles chegam a uma enseada, a um mar diante deles, e é como se eles tivessem dado na cabeça deles num beco sem saída. Aí eles começam a reclamar como você geralmente faz quando se sente confuso e travado. Então quer dizer que foi para isso que o Senhor libertou a gente? Para morrer na praia? Só que ao inverso, sem nem ter nadado? Pois é. E aí Moisés vai reclamar com Deus. Olha, tá aqui, temos um abaixo assinado, onde todo o povo está reclamando que a gente saiu do Egito para morrer na praia do mar Mediterrâneo. Está escrito do mar... ali é mar Mediterrâneo, né? Não. Ali é Mar Vermelho. Ali é Mar Vermelho. E aí eles estão ali meio que indecisos, e aí Deus dá uma ordem para eles. Deus não explica, Deus não senta com eles e fala assim, o plano sempre foi esse. Não, eles não sabiam o que estava na mente de Deus. Eles não sabiam o que Deus havia planejado. Deus vira para Moisés e diz assim, diga ao povo que marche. Olha, se a gente fosse... É que o século XXI é um século muito chato. A gente sabe muito de muitas coisas. A gente não recebe uma ordem de Deus e obedece. A gente quer entender essa ordem primeiro. A gente quer que essa ordem faça sentido. Então, se ele estivesse falando com a igreja do século XXI, você sabe o que Moisés teria... Você sabe que Gênesis seria outra história, né? Diga ao povo que marche. Pois não, Deus, não é que a gente não está disposto a marchar, a gente até quer. Só diz para onde. Imagina Deus chamando Abraão. Vá para uma terra que eu te mostrarei, mas se o senhor puder botar no Waze já para eu dar uma olhada, ver qual o caminho que o senhor quer fazer, não vai dizer? Não, marchar para onde? E aí Deus só fala assim, para onde você acha que é para marchar? Para o exército que não é. Sim, mas só tem um marzão assim na frente, como é que a gente vai para frente? Ele falou, marcha, queridão. Põe o pé na água. E no momento em que eles resolveram fazer isso, Deus operou. Tá, vai. Moisés, pega a vara, ergue, e vem um vento e abriu o mar, e eles passaram a pés secos. Mas eles deveriam ter obedecido. Eles precisaram saber o que Deus estava fazendo para obedecer e estava errado. Deus quer que a gente o obedeça e faça, porque tudo aquilo que Ele pede para a gente fazer, Ele mesmo vai dar o poder para a gente executar. E há coisas muito difíceis, como por exemplo, quando todo mundo abaixar para adorar, fica de pé, porque você não devia dobrar o seu joelho para outro Deus. E aí dá ruim, porque percebem isso. Aí chamam esses meninos para a presença do rei, que está claramente transtornado, porque diz que o seu semblante ficou visivelmente irado. E Nabucodonosor diz para os amigos de Daniel, eu vou dar mais uma chance. Eu vou pedir para a ministra de música dar o tom, e na hora que a música tocar, eu vou dar uma chance de vocês se ajoelharem diante da minha estátua. E os meninos respondem, olha só, século XXI, olha só, não vai rolar. Não será possível fazer isso hoje. Não vai estar podendo, não vamos estar podendo, que é bem século XXI, né? Não vamos estar podendo nos ajoelhar diante da vossa estátua, porque Deus não quer. E Nabucodonosor diz assim, então vamos estar matando vocês.
E eles disseram, saiba, ó rei, que se Deus quiser estar livrando, ele estará. Mas se Deus quiser que a gente esteja morrendo, nós morreremos. E morreremos já é elegantérrimo, né? Porque eles poderiam dizer, vamos estar morrendo. Percebe? Quando Deus nos convida à santificação e à obediência de uma lei que, se a gente tentar, ela nos mata, e a gente já viu isso e as razões para isso, parece que Deus está pedindo para a gente, mais novo do que as meninas que a gente ilustrou agora há pouco, carregasse algo mais pesado do que o que elas carregaram e sem ajuda. Só que a gente não sabe que diáconos Deus nos escondeu pelo caminho para nos ajudar na jornada. A gente não sabe o que Deus reservou no meio do caminho. Deus não quer que você saiba tudo, mas Deus quer que você saiba com quem você vai caminhar o caminho. É muito diferente saber o caminho e saber para onde vai e saber com quem vai. E em todo o tempo, a Bíblia certifica a gente que a caminhada cristã é feita na companhia dele. Ele não disse que tipo de vale, ou a profundeza do vale, ou até se ia ter um pouquinho de luz ou seria completamente escuro, mas ele disse que lá, quando nós caminhássemos no vale da sombra da morte, ele estaria conosco. Hoje, eu quero falar para vocês sobre a única forma possível de viver a vida cristã. Eu acredito que esse texto vai nos ensinar 3 coisas que você precisa saber e que eu acredito que elas 3 formam, na verdade, a única forma possível de viver a vida cristã. É claro que você está tentando viver a sua vida cristã de outra forma, não é isso. Você pode tentar. Você pode tentar. Tem até musiquinha século XX, né? Nem tem século XXI. Desde o século XX a gente já vem tentando dar jeito na nossa própria missão. Se Deus não abrir o mar, eu vou sair andando sobre as águas. Aí Deus aparece com um barco, um remo e diz, rema. Mas remar não. Não tem precedente para remar, só tem para abrir o mar e andar sobre as águas. Por que eu tenho que remar? A gente é muito assim. Então, é claro que você pode tentar dar o seu jeito. Você pode até dizer para Deus, olha só, Deus, existem 2 opções para o Senhor. Ou o Senhor abre o mar, ou o Senhor me faz andar sobre as águas. Eu estou aceitando essas 2, estamos aceitando a sua vontade assim. Se o Senhor fizer de outra forma, não estaremos aceitando hoje. Se o Senhor puder dizer para nós assim, do jeitinho que eu quero, estabelecendo as regras, como a tal da música faz, o problema é que o soberano da história é outro. Então, o que eu estou procurando trazer para os irmãos aqui é que Paulo, pastoralmente, vai dizer para nós que agora, em vista de tudo que a gente ouviu nos capítulos 6 e 7, fato é que não há mais condenação. E você pode viver o seu cristianismo, mas não do jeito que você quer. Só existe uma única forma de você viver a sua vida cristã. E como disse certa feita o reverendo J. Adams, falecido, um trem só é livre nos trilhos. Atenção aos trilhos. Mas antes, vamos lembrar de algumas coisas que são importantes para que a gente entre nesse texto mais situado. A primeira delas é uma expressão que aparece tanto no verso 1 quanto no verso 2, que alguns estudiosos acreditam ser uma expressão-chave que dá liga, que confere unidade ao que nós ouvimos anteriormente, desde o capítulo 4, mas muito especificamente no capítulo 5 e 6, que é a expressão em Cristo. Achou aí? Verso de número 1 e verso de número 2 do capítulo 8 de Romanos. Essa expressão chave, ela dá liga, ela dá o tônus,
ela é a raiz de tudo que nós vamos falar. Por quê? Porque os primeiros versos deste capítulo representam a conclusão daquilo que Paulo vem falando a respeito de santificação. Sim, os primeiros versos, na verdade, são os últimos dos capítulos anteriores. Paulo vai fazer uma pequena migração no meio deste capítulo, explicando como essa santificação reverbera coisas que a gente não conhece. Mas eu vou deixar isso para outro dia. No capítulo 8, portanto, Paulo nos apresenta um personagem novo. Paulo apresenta o Espírito Santo especificamente como um agente do poder de Cristo para as nossas vidas. Você vai viver a vida cristã. Você sabe que a lei mata se você tenta obedecer pelas suas próprias forças. Aliás, eu iria repetir novamente, mas eu repeti tanto na última vez que eu vou dar por certo que você já sabe que você não dá conta. Então você já sabe que não dá conta, você já sabe que tentou obedecer, percebe o seu pecado, dito pecado fica evidente, você já sabe de tudo isso. Entretanto, você sabe que há em Cristo, eu estou indo para trás, tá? No capítulo 6, você já sabe que há em Cristo o mesmo poder para a santificação que há para a justificação. Mas não é tão simples. Nessas últimas semanas, você veio tentando viver essa santificação. Você veio estimulado por essa palavra, pela exposição do texto, a aceitar a sua justificação, a se converter e a viver uma vida mais santa. E tem dado umas resvaladas aí. Então a questão que parece ocupar o apóstolo Paulo no capítulo 8, ela é para você. Que a pergunta é, se há em Cristo poder para a santificação, do qual Paulo já falou no capítulo 6 e explicou por que a gente precisa desse poder no capítulo 7. A pergunta agora é, como acessamos esse poder? Como acessamos esse poder? Levou 10 anos para a Marvel conseguir fazer uma linha que ligasse uma grande narrativa onde um personagem desconhecido queria o poder máximo para fazer o que quisesse. Queria se tornar um deus, não é? Quanto tempo está levando na sua vida para você vencer os seus pecados, experimentar vitória, não é? Como é que eu faço para acessar esse poder? É sempre a pergunta que a gente está fazendo. Deus disse, está tudo disponível. Eu já abri o caminho para vocês na cruz. Eu já dei para vocês tudo o que vocês precisam. A pergunta é como é que a gente faz então para acessar. Você é rico. Existe uma herança depositada numa conta com o seu nome como titular. E esse foi o primeiro passo. Oba! Aí no segundo passo, tá em tal banco. Boa, agora a gente já sabe onde. Vamos até lá. Mas qual é a pergunta que está faltando? Como é que faz para sacar esse dinheiro? Como é que faz para usar essa herança? Pois é, herança é uma palavra-chave, porque o Espírito Santo é o penhor dessa herança. Então, é aqui, no capítulo 8, que nós ficamos sabendo que a entidade através da qual isso pode ocorrer, o acesso ao poder para viver a vida cristã, é o Espírito Santo que habita em nós. Sim, você vai precisar de ajuda. A pergunta é, quem poderá nos ajudar? Calma, versão redimida. Entendeu agora? Paulo construiu uma narrativa que chega até aqui e a pergunta fica subentendida. Ok, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Mas e agora? Quem poderá nos ajudar? E aí você já sabe a resposta. Aparece um personagem no capítulo 8 que diz, eu. A pergunta é quem é ele? Vamos ouvir sobre isso. Porque o Espírito Santo é o agente da Trindade
que comunica aos seres humanos o poder de Deus que há em Cristo. Não, ele não vai te dar. Ele não vai pegar e te entregar. Tó, faz o que você quiser com esse poder aí. É seu, o poder é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Não, não é assim não, tá? Mas, se nós pretendemos andar neste mundo presente, de acordo com o nosso chamado de sermos um cristão, carecemos de uma força maior do que a nossa para viver a palavra de Deus. Nós, eu e você, precisamos do poder de Cristo. Como eu poderia me apossar desse poder? Eu até escrevi aqui da maneira do século XXI, né? Como eu poderia estar me apossando desse poder? Tá bom? Para vocês entenderem, tem que traduzir para esse povo do século XXI. Pois é. A resposta, como eu vou chegar até o final dela, e sim, esse é um filme diferente, sabe? Quando começa com a cena do final, e depois você começa a assistir para entender como é que chegou até lá. Pois é, a resposta é por meio da habitação do Espírito Santo. Você já sabe disso. Não é um filme que você não conhece. Você já sabe disso. Acho que você precisa entender outras coisas aqui. É por meio da habitação desse Espírito Santo apresentado no capítulo 8, e de acordo com a descrição do apóstolo Paulo, que o nosso relacionamento com Cristo se transforma em uma realidade experiencial, uma realidade gloriosa, a nossa santificação. Tá ok? Vamos lá. Primeira resposta. Qual é a única forma de eu viver a minha vida cristã? Primeira resposta. Parece repetitivo, mas deixa eu explicar. Em Cristo. Só existe uma forma de você viver a sua vida cristã. Em Cristo. Deixa eu explicar isso direitinho. Versos 1 a 4. Vamos reler? Mantenha sua Bíblia aberta aí para a gente poder reler os detalhes. Por que que eu só posso viver minha vida cristã em Cristo? Primeiro, não há vida sem Cristo. Você nem está vivo. Para viver sua vida cristã, você precisa ter vida. E quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida em Cristo. De fato, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou do pecado e da morte. Ou seja, Deus trocou a lei que pesava sobre nós, tirando a condenação pela quebra da lei e colocando uma lei diferente para funcionar nos nossos membros. Lembra que Paulo, quando olhou para si, enxergou uma lei horrível que fazia com que ele praticasse o que não queria, apesar de concordar que a lei de Deus era boa. Ele disse isso no capítulo 7. Dá uma olhada, por exemplo, no verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele não entende por que ele faz do jeito que faz, ele já disse isso lá, mas ele entende que precisa fazer o que é certo. O verso 18, inclusive, é bastante chocante, quando ele diz que o querer o bem está nele, mas não o efetuar. Ele está dizendo, nele não está, na sua carne, ele sozinho. Mas algo ou alguém, e agora nós somos apresentados a um alguém, me faz fazer. E isso não vem de mim. O nome dele é Espírito Santo. Mas como é que eu faço então para conectar isso a Cristo? Pois é, Deus quer que sua justiça seja cumprida. Ponto. Sim, mas a gente cumpre quanto? Porque a gente tem a noção de que Deus é igual escola. Sabe? Avaliação. Quantos por cento, qual a nota que eu preciso, qual a nota de corte? O que eu preciso fazer para passar? E a gente sempre tem uma média, não é isso? Se você
Bateu na média, você passa. A média de Deus não é 7, porque você aprendeu, como brasileiro, a repetir aquele refrão que diz 7 é 10. Tá vendo como Deus fala? Aí, 7 é 10. Tem professor que é assim, né? O padrão do professor é tão alto que se você tirou com ele 7, fique satisfeito, porque 7 é 10. Ok, porque ele é forçado a obedecer um padrão inferior ao dele. Agora, olha só que interessante. Você sabe que na prova de Deus, só 10 é 10? E você sabia que na prova de Deus, ninguém passa senão com 100% de aproveitamento? Não pode ter faltado e não pode tirar menos que 10. Sim, mas quanto vale a prova? 10. Mas se a prova valer 100, então tem que fazer 100. E tem que ter quanto de presença? 100%. Você sabe qual que é a resposta, né? Não vou passar nessa matéria. Sim, não vai. A pergunta é como é que você fez para passar se você passou? O capítulo 8 começa dizendo assim, parabéns, você foi aprovado. Essa é a boa notícia. Acabou a parte ruim, gente. Nós já estamos do outro lado do rio. Tá, agora é secar a roupa. Mas a gente já se molhou no rio, já atravessou. Mas espera lá, você foi aprovado. Tá tudo bem. A pergunta é, como é que você fez para ser aprovado? Como é que você deu conta? Se você não dá conta. Se precisava ter 100% de aprovação, com 100% de presença, como é que você fez isso? E a resposta está muito simples, está meio óbvia aí. Alguém fez a prova por você. Meu pai não tem um irmão gêmeo, mas eu acho que o sangue mais forte de um ou outro, ou do avô ou da avó, fez com que todo mundo saísse mais ou menos com a mesma carinha. Meu pai tem um irmão que quando eles eram mais jovens, os dois, meu pai mais velho do que esse irmão dele, meu pai mais novo do que esse irmão dele, eles eram muito parecidos, do tipo que confundia de verdade. Pensavam até que eles fossem gêmeos. Meu pai, mais, claro, né? Eu estou contando essa história, então eu vou contar que meu pai, se fosse história ruim, deixaria para o meu primo contar. Mas a história é boa. Meu pai, muito estudioso, gostava de estudar, meu pai sempre gostou muito de estudar, muito inteligente. Percebendo que meu tio não ia dar conta, olha essas expressões teológicas que eu vou usar, resolveu estudar uma prova para ajudar meu tio a passar. E ele percebeu que meu tio era meio... desculpa, para fazer a história dar certo, eu preciso pintar meu pai de ouro, então me perdoe. Mas percebendo que meu tio era impermeável ao conhecimento específico daquela prova, meu pai resolveu sugerir de fazer a prova no lugar dele. Rapaz, eu vou de cabeça baixa, faço a prova no seu lugar e eu livro a sua cara e fica elas por elas. E lá foi meu pai fazer a prova no lugar do meu tio. E meu tio passou, porque meu pai tirou 10 naquela prova. É claro que ele voltou para casa dizendo, eu e você precisamos conversar, porque uma moça me pegou pelo pescoço, me encheu de beijos e disse, meu querido, tu tá namorando escondido. Tio, perdão. Interessante essa história, não é? Pois meu pai é Jesus para você. Ele fez a prova por você e voltou assim, precisamos conversar, que tu andou quebrando a lei de Deus e fazendo umas coisas erradas aí. Gostaram? Pois é. Você sabe o que os primeiros versículos do capítulo 8 estão dizendo? Alguém fez a prova por você. E você vai... Seria ótimo, né, se a gente tivesse alguém para fazer a prova para nós, né? Um TCC, escrever o TCC para nós, fazer uma prova da OAB para nós, ó Deus falando no coração, né? Entregar aquele trabalho que está atrasado do serviço ou da escola, não é? Pois é. O que os primeiros versos estão dizendo? Deus quer sua justiça cumprida. Ou nós devemos fazê-lo, ou alguém deve fazer em nosso lugar. O que aconteceu foi que Cristo foi enviado para fazer em nosso lugar a nossa prova. Olha o verso 3.
Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, deixa eu explicar. Não é que a lei é ruim, a lei é boa, mas ela não é capaz de salvar. E a razão para isso é que Paulo diz, ela estava enferma pela carne. Isso significa que nós não somos capazes de cumprir a lei porque nossa carne se tornou pecaminosa. A gente não tem mais essa capacidade, mas Cristo tem. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Toda vez que você estiver em um beco sem saída, coloque uma vírgula e acrescente mais Cristo. Porque é isso que Paulo está dizendo. Quando nós chegamos a um beco sem saída, quando a gente chega a uma enseada onde não tem para onde ir, vírgula, mas Cristo abriu o caminho, mas Cristo resolveu, mas Cristo fez acontecer. A lei veio e ela estava enferma pela nossa carne, portanto ela não podia nos fazer salvar. E o que a lei que dizia, só vive desse jeito que eu vou ficar feliz, isso fez Deus, verso 3, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, ou seja, todas as fraquezas, limitações e dores de seres humanos pecaminosos, Cristo era igual, exceto no pecado. Exceto no pecado. Então, se você estava se perguntando, Jesus era marceneiro de profissão. Quando ele cortava o dedo, sangrava? Sim, senhor. Quando ele caía, ele ralava o joelho? Sim, senhor. Ele se tinha fome na hora do almoço? Sim, senhor. Ele ficava cansado no fim do dia? Sim, senhor. Ele que tinha sono? Sim, senhor. Ele tinha todas as nossas limitações, ele ficava mais irritado no final do dia quando estava cansado? Sim, senhor. Mas o que ele não fazia que você faz? Pecava por causa disso. Essa era a diferença. Mas de resto, ele tinha todas as nossas limitações, ele era semelhante a nós. E o que é que Deus fez? Com efeito, condenou Deus na carne humana o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Olha o que isso quer dizer quando a gente fala que a única maneira de você viver sua vida cristã é em Cristo. O apóstolo Paulo parece querer dizer aqui que na crucificação do Filho de Deus encarnado, o pecado foi julgado e condenado, de modo que agora todas as reivindicações da condenação contra nós se tornaram inválidas. Ótimo! Você passou na prova, que é o que eu disse antes. Consequentemente, não resta mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas o habitar do Espírito Santo em nós não torna a coisa toda automática. Porque a gente adora isso, principalmente se você tiver aquele pezinho mais quente, aquele sapatinho aquecido pelo fogo, se você tiver um coração mais em chamas, você quer ser guiado pelo Espírito, você quer orar, Espírito, enche a minha vida e me leva como se eu fosse um fantoche. O problema é que Paulo nunca disse em lugar nenhum que você devia pedir para o Espírito Santo te encher, porque você não é um boneco inflável de Deus. A ordem é enchei-vos do Espírito Santo. Não é vem me guiar, é se guie pelo Espírito Santo. Não é o norte da bússola que vem até você e diz por aqui. É você que busca a bússola para saber onde fica o norte. E isso não é uma coisa que o pessoal diz por aí, porque é muito mais fácil você pregar dizendo, tu não é crente, sai daqui. Você não é guiado pelo Espírito. Todo mundo tem facilidade, ou vive bonitinho, você é super lindão, você é santo, porque você está cheio do Espírito. Não. Você pode estar cheio de empáfia, por exemplo, cheio de hipocrisia, cheio de farisaísmo, como a gente viu no capítulo 7. A vida cristã, ela é uma vida cheia de altos e baixos, de tombos e tropeços. Às vezes a gente tropica, mas não cai. Às vezes a gente cai e machuca a boca. Aí a gente levanta e continua, tá? Então, essa habitação do Espírito Santo não torna a coisa automática. Há um lado
consciente na santificação. Qual seja, verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o preceito da lei a que ele se refere aqui é aquela coisa que a gente não estava conseguindo fazer, que é obedecer os princípios da lei. Ou seja, você não teria nem condição, nem vontade, nem poder de obedecer a lei. Como a gente orou, por exemplo. A gente tenta, às vezes consegue, às vezes nem tanto. Mas esse pouquinho que você consegue é o Espírito Santo que faz você fazer. Então você não dá conta, mas você andou dando. Tem uma coisa esquisita aí. Você amou o seu próximo. Você amou ele mais do que a si mesmo, inclusive. Você se pegou com vontade de orar. Outro dia você estava lendo a Bíblia. Teve um dia desse, faz tempo, a gente sabe, né? Brincadeira. Mas que você pegou para ler a Bíblia, quando você vê, você terminou aquela carta enorme de Paulo aos Filipenses, né? Você pegou para ler Judas e leu ela toda num mesmo dia. Brincadeira, né? Você está lendo Judas e está feliz porque leu ela toda no mesmo dia. Certa feita, eu numa liturgia fiz a igreja toda ler Abacuque no mesmo dia. Na liturgia. Eu falei, agora você não pode mais dizer que nunca leu um livro inteiro da Bíblia. Claro, podia ter sido 3ª João, que era menor. Mas tá aí para vocês treinarem, né? Você já lembra disso? Lembra que deu vontade de orar naquele dia e você orou 5 minutos inteiros? Não, vamos combinar que a gente não ora 2, 3 minutos. É muita coisa. Teve dia que você perdeu a conta. Tem uma coisa acontecendo de diferente. Tem momentos que eu passo na prova. Tem prova que eu tiro 10. O que está acontecendo? A resposta é, alguém está fazendo essa prova por você. Alguém está vencendo para que o preceito da lei não seja vivido por outra pessoa, mas por você. Você tem que querer obedecer à lei. E na medida que você obedece à ordem de Deus, Deus te dá força para fazer a prova. Segunda resposta, porque isso, obviamente, nos leva a uma outra consideração. E a lei? Qual é a lei que está valendo? Porque Paulo menciona no verso 2 a lei do Espírito e a lei do pecado. A lei do Espírito dá vida, a lei do pecado leva à morte. Qual é a única forma de vivermos a nossa vida cristã? Em Cristo, mas livres da lei. Deixa eu explicar o que eu quero dizer por livres da lei. E agora eu vou trabalhar os versos 5 a 8. Olha lá. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Explico. O pendor da carne dá na morte. O pendor do Espírito para a vida e paz. Lembrando que essa parte Paulo já explicou, porque agora, como crente, você vive uma vida dividida. Antes você não vivia dividido. Você tinha 100% de certeza que você queria fazer o que estava errado. Você caminhava firme e direto, era uma linha reta em direção ao inferno. Agora, não. Agora Deus abre uma segunda possibilidade. Olha, existe esse caminho aqui, cheio de voltas, curvas, subidas e descidas, mas ele termina no céu. Então, você começa a viver uma vida dividida. Você quer ir para um lado, mas você sabe que está errado, você tenta ir para o outro. Às vezes você consegue, de vez em quando você dá uma ré, de vez em quando você acelera. Só que assim, você está avançando na direção do céu. Você está avançando para aquele lado. E Paulo está explicando isso para você. O pendor da sua carne leva à morte. O pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, mas nem mesmo poderia estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não precisaria nem explicar o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse negócio de que você tem que trazer gente para cultuar
e fazê-los adorar a Deus, e que é bom de vez em quando ver ímpio cantando música de crente e fazê-los orar e mimetizar o que se passa na igreja e ficar feliz, porque pelo menos é evangélico. Isso é uma tolice. Quando o ímpio vem para o culto, Deus não aceita. Aceita só o seu, para que o culto seja agradável a Deus. O Espírito Santo tem que fazer a mediação. Não adianta orar. Eu tenho falado com Deus. Não, eu faço as minhas orações. Não existe nada de piedoso que você possa fazer que Deus aceite sem o Espírito Santo. Para que você viva a vida cristã, você precisa estar livre da lei. Por quê? Porque a carne estraga, suja, corrompe qualquer coisa boa. Porque o pendor da carne dá na morte. A gente é capaz de fazer uma coisa certa pelo motivo errado. Você é capaz de ajudar alguém para ficar bonito na foto. Você é capaz de abençoar a vida de outra pessoa só para se sentir bem. Olha, ajude as pessoas e veja como você se sente. Nossa, que bom, muito obrigado. Eu realmente me sinto muito bem quando eu ajudo o próximo. Você já ouviu isso em TED Talk? Você já ouviu isso em palestra da internet? Você já ouviu isso no treinamento da sua empresa? Tudo lixo. Ah, não gostou da palavra lixo? Tá bom, desculpa. Vamos usar uma palavra mais educada. Trapo de imundície. Preferiu? Por quê? Por causa do pecado das pessoas, a lei não pode trazer salvação. E a pergunta é, mas eu sou salvo, qual é o papel da lei nesses versículos para mim? Eu vou responder, mas não porque eu tenha a resposta, é porque ser presbiteriano tem suas bênçãos. Uma delas é que o Catecismo Maior fez essa pergunta e já nos deu a resposta. A pergunta 97, preste atenção, do Catecismo Maior faz justamente esse questionamento. De que utilidade especial é a lei moral para quem já é crente, para os regenerados? Meu ponto é, você tem que estar livre da lei. Tá, então para que a lei serve? Para nada, certo? Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral. Só existe uma única forma de você viver sua vida cristã: livre da lei. Então, embora o regenerado e crente em Cristo seja libertado da lei moral como pacto de obras, de modo que nem são justificados, nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei comum a todos e a todos os homens, ela de utilidade especial para mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela em lugar e para o bem deles. Essa é a primeira coisa. Para que serve a lei moral? Para lembrar você que Jesus fez a prova no seu lugar. Quando você chega em casa e fala assim, meu querido, se for para apanhar por eu ter uma namorada escondida na escola, eu apanho, desde que você tire 10 na prova, porque antes apanhar pela namorada do que ser reprovado. Porque reprovação não tem volta. A namorada, gente, é pecado mesmo, né? Então só abandonar. Agora, ser reprovado é dever, tem que passar. E aí, como é que eu faço? Obrigado, meu querido. É para abandonar o pecado? Eu abandono. Percebe que esse é o relacionamento que nós não temos com Cristo? Peraí, você vai me fazer passar na prova? Vou, mas você tem que abandonar o seu pecado. Acabou. Só se for agora. Então liga para ela. Nem vou ligar, só passo o áudio. Acabou. Pronto, mandou, exclui, resolvido. Porque é isso que Jesus espera e exige de nós. Eu passei na prova por você. Então você vai largar os seus pecados e
e vai fazer o que o meu pai manda. Sabe o que você tem que dizer? Louvado seja o seu nome. As you wish. Como o Senhor queira. Porque o Senhor é Senhor. O Senhor mandou, eu vou obedecer. Continua a resposta do nosso catecismo. E assim, que eu acabei de falar, provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado de sua parte em conformarem-se com a lei como regra de sua obediência. Eu peço a Deus a lei, eu peço a Jesus a lei, eu não corro dela. Quem é crente está livre da lei, está livre para obedecer a lei. Não, mas aí não tem graça. Eu queria ser livre da lei para fazer o que eu quero. Não, você está livre da condenação da lei. Meu querido, você não vai para o inferno. Você não vai para a morte eterna. A lei é boa. Você não conseguia cumprir a lei que é boa. Porque você era um pecador que não tinha forças. Cristo foi lá e sofreu essa condenação, a dor, a morte, tudo, para que você agora esteja livre da lei para cumprir a lei. Mas eu não quero cumprir a lei. Claro que não, nem Paulo queria. Mas agora você pode fazer o que você não quer. Igual como eu digo para as minhas filhas. Quando eu peço alguma coisa para elas, elas falam, mas pai, eu não quero. Eu falei, tudo bem, pode fazer sem querer mesmo que eu estou aceitando. E você pode, Deus, eu não quero obedecer. E Deus está falando, tudo bem, pode fazer sem querer que a gente vai limpando isso no meio do caminho. Mas uma hora você passa a querer, e é isso que não tem explicação. Uma hora eu chego querendo. Tem uma hora que eu quero. Os crentes foram capacitados a obedecer a Deus, mas quando debaixo da atuação do Espírito Santo. E aí é que coisa toda muda. Porque ele faz não só a gente obedecer, ele faz a gente querer obedecer. Que é a coisa mais doida do mundo. É você dizer assim, eu quero obedecer. Não tem um 11º mandamento aí? Estou empolgado. Quero mais. Ensina mais. Dá mais. Manda mais. O que está acontecendo? Que é quando você começa a desenvolver e perceber-se cristão. Você deixa uma coisa, fala, pô, bacana, mas tem mais aí para... O que mais que Deus quer? Mas que sede. Vamos obedecer os 10 que já tá bom. Mas você fica empolgado. E essa empolgação é fruto da ação do Espírito Santo, o que nos conduz para o último ponto. Qual que é a única forma de você viver a sua vida cristã? Em Cristo, livre da lei e habitado pelo Espírito Santo. Sim, habitado pelo Espírito Santo. A parte de Cristo, a nossa natureza humana está tão corrompida que não apenas nós nos recusamos a servir a Deus, mas nós somos incapazes de fazê-lo se quiséssemos. É como se Deus mandasse você levantar 1 tonelada, sozinho. Mas com o Espírito Santo você faz isso, você sentir o peso. Como isso é possível? Porque ele é maior, mais forte, mais poderoso. Ele te faz fazer o impossível. Nossa, eu gosto disso. Aí chegou, aí sim, senti até aquecer aqui a canela. Senti um fogo. Deus vai fazer eu fazer o impossível. Qual é o impossível de hoje? Presta atenção. Obedecer à lei. Não, mas aí não teve graça. Eu quero o milagre. Pois é, o maior milagre é você querer a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo por mera expressão do amor de Deus. É um milagre. Um milagre você honrar o seu pai e a sua mãe. É um milagre você não matar. E olha só, é um milagre não cobiçar. E tem dias que você nem cobiça. Quer dizer, tem dias em que você passa 10 minutos sem cobiçar. Ficou mais real, né?
Você fala, mas como isso é possível? Porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Ele é o mediador do nosso atual relacionamento com Deus. É Ele quem pega aquilo que Cristo fez na cruz e aplica ao nosso coração. E, por óbvio, está no restante do texto. Veja o verso 9 a 11, quando ele faz o contraponto. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E isso explica o negócio do corpo carnal versus corpo espiritual. Ou seja, aquele que é semeado na carne e se torna pecaminoso porque nasceu debaixo de Adão, agora vai estar debaixo de Cristo pela atuação do Espírito. E tudo aquilo que o Espírito faz é espiritual, assim como nós, debaixo de Cristo, somos cristãos. Olha só. Então você pensou espiritual de outra forma, imagino. Mas aí está Paulo explicando que você não é mais da carne, ou seja, você não é mais carnal. Você agora é espiritual, ou seja, você é do Espírito. Mas isso só acontece, verso 9, se de fato o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse texto, meus irmãos, se referiu ao Espírito Santo por dois nomes diferentes do usual. Nesse mesmo verso, ele chamou o Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Enquanto cristãos, a nossa força não se encontra no nosso caráter cristão. E eu acho que esse é o problema da hipocrisia. Me tornei um cristão, toda a minha força, toda a minha glória, ela nasce do fato de eu ser um cristão. E Paulo está dizendo, mas nem. Não é isso, não. A força que você tem para viver a sua vida cristã vem da habitação do Espírito Santo no crente. Explico. Verso 10, não eu, o apóstolo Paulo. Se, porém, Cristo está em vós, como é que Cristo está em mim? Pelo Espírito Santo. Calma, que você vai ver isso no texto. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Perceberam? E aqui os estudiosos ficam na briga se o Espírito é vida, é uma referência ao nosso Espírito ou ao Espírito Santo. Minha escolha é o Espírito Santo. Portanto, o E aí devia estar maiúsculo. Porque o único Espírito que é vida é Deus. Jesus disse, eu sou a vida. Não existe vida sem Deus. Então a gente se torna vivo como uma expressão da vida que há em Deus. E o verso 11 arremata. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, percebe? Vivificará também. Ou seja, o Espírito que é vida só pode ser o Espírito Santo. Ou, se você preferir, o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo. O Espírito Santo concede-nos o poder que há em Cristo Jesus, crucificado, ressuscitado, ascendido ao céu e glorificado e que vivo está. A pergunta então é como é que a gente pode tomar posse desse poder para viver a nossa vida cristã? E a resposta é pela habitação do Espírito. Os cristãos não estão mais dominados pela carne em Adão, mas debaixo do domínio de Cristo, pois o Espírito que neles habita é o Espírito de Cristo. E muito embora a morte continue aí nos rondando e possa ser experimentada pelo nosso corpo, ainda que morra, viverá. É por isso que não faz muito sentido o crente ficar com tanto medo de morrer. Nem que seja de Covid. Não faz sentido. Porque a gente não morre. Ainda que a gente morra, viverá. Sim, mas então quer dizer que a gente pode? Não quer dizer nada disso. Ser negligente é não cuidar do corpo. Mas
a gente pode jogar esse corpo fora, a gente pode lascar esse corpo, tem que gastar esse corpo, tem que cuidar. Tem que estragar mesmo. Deus vai trazer outro corpo novo. A gente vai tirar o software desse corpo, vai instalar em outro hardware. Não é isso? A gente vai tirar aqui a alma, joga esse corpo no lixo, joga fora e instala num corpo novinho, não é? Se puder escolher, a gente já vai pedir um com um tanquinho, né? Sair da máquina de lavar roupa que a gente é hoje, com um tanquinho bonitinho, não é? Você vai escolher um corpo maior, não é? Vai ser... Senhor, só estou aceitando acima de 1,70 m, que eu passei a minha vida toda com 1,5 m, então quero um negócio maiorzinho, não é isso? Deus, sempre fui mais fofinho, queria um corpo mais slim fit. Tem aí? Um corpo novo? Hã? Um corpo que não fica careca, quero um corpo com topete. Que tamanho? Não interessa, quero topete, Deus. Quero topete. Entendeu? Quero o quê? Qual é o tipo de corpo que você quer? Pensou aí? Eu quero mudar, quero coisa diferente, quero uma coisa nova. Né? Cabelo liso, cabelo crespo, cabelo enrolado, olho claro, olho escuro. Cansei de ser oriental, quero ser africano. Cansei de ser africano, quero ser não sei o quê. Você percebe? Todo mundo está insatisfeito achando que vai ser assim. Entenderam tudo errado. Entenderam tudo errado. Sabe qual que é o corpo que vai ser ressurreto? O seu. Está escrito aí, ó. Está escrito aí. O vosso corpo mortal vai ser vivificado por meio do Espírito Santo que em vós habita. Qual a garantia que eu tenho que seu corpo vai ser ressurreto? Deus pegou o Espírito Santo, que é Ele mesmo, e colocou em você para garantir que você, corpo e alma, vá para o céu. Deu ruim, né? Mas não vai ter nenhum upgrade, uma atualização, não sei, não é o assunto. Paulo não está tratando disso aqui. Paulo apenas está dizendo que ainda que o nosso corpo experimente a morte, o Espírito Santo que habita em nós, infunde em nós um novo princípio, a lei da vida, que é mais forte do que a força do pecado que habita em nós. E aí ele termina dizendo que, e eu quero que você observe isso, que o objetivo da salvação em Cristo não é nos livrar do corpo físico, mas redimi-lo, restaurá-lo. Você não sabe como é o seu corpo perfeito, você não sabe como é o seu corpo pleno e glorificado, mas um dia você saberá. Eu não sei o que é que você tem ou gostaria de ter, que é fruto do pecado. Mas uma coisa é certa, Deus vai restaurar o seu corpo. Entendeu agora a tolice de tentar mutilar o seu corpo e transformar ele em algo que ele não é? Porque no final, o que você é será transformado por Deus plenamente. Ah, então eu tenho que aceitar quem eu sou? Não precisa, você já é. Não precisa aceitar, você já é. Não aceitar é rebeldia, esse é o problema dele. Lembrem-se de que o pendor da carne é a morte. É o pecado, é o mal. Isso nos leva a encerrar a exposição desse texto. Como é que eu faço, então, para viver essa vida cristã? Primeiro, você precisa estar enraizado, baseado em Cristo Jesus. A base é a justificação. Mas para isso você precisa estar livre da lei. E agora você precisa experimentar a habitação do Espírito Santo. Espera lá, falando assim tudo juntinho, está lembrando muito o que Paulo falou do começo dessa discussão até agora. Sim, sabe o que é os primeiros 11 versículos do capítulo 8? Um resumo de tudo que ele falou até aqui. É Paulo dizendo assim, deixa eu resumir o que a gente falou até aqui, porque a partir de agora eu quero falar para vocês o que o Espírito Santo faz dentro de vocês, em vocês. E é nesse capítulo que você vai ler sobre a intercessão do Espírito Santo. É nesse capítulo que você vai ler dos gemidos que agora você compartilha pela redenção que virá. E quem vai fazer isso, adivinha só? É o Espírito Santo que habita em você. Ele vai transformar o seu corpo e muitas outras coisas, mas que a gente vai ver a partir de agora. Santificação é vivida em Cristo, livre da lei,
porque somos habitados pelo Espírito Santo. Que Deus nos ajude e Ele ajuda. Tem aquele negócio, se Deus quiser e Ele quer? Não. Não tem nada a ver com querer. Isso a gente pode dizer, se Deus ajudar e Ele ajuda. O Espírito Santo habita em nós, Deus ajuda.